Imagine se eu revelasse que sua conquista mais grandiosa, a existência que você desenha em cada detalhe, não reside no porvir. E se eu afirmasse que ela já é real em outro plano, apenas aguardando que você a reclame? Seja muito bem-vindo ao O Caminho da Riqueza, o canal dedicado a desvendar os segredos de Napoleon Hill para converter potencial em poder e sonhos em realidade tangível. O tópico de hoje é o princípio mais impactante e, ao mesmo tempo, o mais incompreendido de sua filosofia. Um segredo que, uma vez assimilado, atua como uma ordem para o universo. Agora, foque sua atenção em mim, pois o que vou detalhar contraria tudo o que lhe foi ensinado sobre batalhar pelo sucesso. A grande maioria das pessoas funciona sob o paradigma de ver para crer. Elas aguardam o dinheiro em sua conta para então se sentirem prósperas. Esperam a promoção para, só assim, se sentirem competentes. Anseiam por validação externa para somente então se sentirem seguras. Vivem como folhas ao sabor do vento, prisioneiras das circunstâncias, esperando um sinal externo para autorizar uma mudança interna, e é por isso que a maioria não sai do lugar. Contudo, Napoleon Hill, ao pesquisar por mais de 20 anos os homens mais influentes do mundo, como Andrew Carnegie e Henry Ford, desvendou uma verdade surpreendente. Os gigantes, os edificadores de impérios, os autênticos triunfadores, operam de maneira radicalmente inversa. Eles compreendem uma lei essencial da mente e do cosmos. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Eles seguem o princípio de crer para ver. Neste vídeo, comprometo-me a entregar a chave mestra que destranca essa mentalidade. Não se trata de fingimento superficial ou otimismo tóxico. Falamos de autossugestão em seu mais alto grau. Falamos de uma fé que se torna tão concreta em sua mente e espírito que sua realidade exterior não tem outra alternativa senão se alinhar à sua convicção interior. Vou lhe ensinar a encarnar a energia, a atitude, a comunicação e o foco da sua versão bem-sucedida, agora mesmo. O efeito: uma autoconfiança inquebrantável que intimida qualquer barreira e uma habilidade magnética de atrair as pessoas e as oportunidades que hoje lhe parecem inalcançáveis. Prepare-se. O que iniciaremos a edificar aqui, passo a passo, é uma cidadela mental. Fique comigo, pois a jornada rumo à sua vitória certa começa neste instante. Para entender a força colossal por trás desse princípio, é preciso compreender como funciona seu mais poderoso e silencioso parceiro, sua mente subconsciente. Visualize comigo por um momento. Pense em sua mente como um vasto e fértil jardim. Sua mente consciente é o jardineiro. É ela quem escolhe as sementes a serem plantadas. O jardim em si, a terra rica e profunda, é sua mente subconsciente. Esse jardim não faz julgamentos. Ele não questiona se a semente é de uma erva daninha ou de uma flor rara. Sua única função é fazer brotar, com toda a sua força, qualquer semente que o jardineiro ali deposite. Agora, preste atenção, pois esta é a essência de tudo. Sua mente subconsciente, esse poder imenso, não distingue uma experiência real, física, de uma experiência vivida repetidamente, com intensa imaginação e emoção. Para ela, ambas são fatos. Ao agir como se já tivesse o sucesso, você não tenta iludir os outros. Você está, na verdade, realizando o trabalho mais crucial que existe. Você está instruindo a si mesmo no nível mais fundamental. Você está assumindo seu papel de mestre jardineiro. Cada gesto de segurança, cada decisão firme, cada palavra proferida com a certeza de quem já alcançou o objetivo, tudo isso são sementes de vitória sendo deliberadamente cultivadas nesse solo fértil. E o que ocorre quando você repete isso com disciplina? Sua mente subconsciente aceita essa nova realidade como um fato consumado. E, uma vez que ela aceita, começa a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para alinhar seu mundo externo a essa nova programação interna. Como isso se manifesta na prática? É surpreendente. Sua intuição fica mais afiada. De repente, você tem a ideia certa no momento certo. Você ouve um comentário casual e percebe nele uma oportunidade de negócio que antes passaria despercebida. Sua postura corporal se altera. Você caminha com mais determinação. Seu aperto de mão é mais firme. Seu olhar é direto e confiante. As pessoas percebem essa energia. Elas não sabem explicar, mas confiam mais em você,
Querem estar perto de você. O veem como um líder. O universo não lhe dá o que você pede com a boca. Ele lhe dá um reflexo de quem você se tornou internamente. Ao agir como um vencedor, você se torna um ímã para as circunstâncias, pessoas e recursos da vitória. Este é o segredo do poder pessoal decodificado por Napoleon Hill. Não é sorte, é ciência mental, é disciplina. A questão então não é se funciona, mas sim qual é a imagem exata da vitória que você vai gravar em sua mente. Pois sem um alvo definido, até o arqueiro mais habilidoso atira a esmo. E é exatamente aqui que 99% das pessoas falham. É aqui que o sonho morre antes de nascer. Na falta de clareza, na névoa da incerteza. Napoleon Hill nomeou o antídoto para isso de propósito principal bem definido. E preste muita atenção na palavra definido. Não é um anseio vago. Quero ser rico, não é um propósito, é um devaneio. Quero ter sucesso, não é uma meta, é fumaça. Seu subconsciente, o grande construtor, não trabalha com fumaça. Ele trabalha com projetos de engenharia. Ele precisa de uma planta detalhada para iniciar a construção. Sem isso, ele permanece inerte. Portanto, o primeiro e mais vital ato de agir como se já tivesse vencido é definir a vitória. Então, eu lhe pergunto agora, e quero que você visualize isso com uma intensidade quase dolorosa, feche os olhos se necessário. Como é a sua vitória? Não a de outra pessoa, a sua. Qual é o valor exato de dinheiro que você quer possuir ou gerar anualmente? Escreva o número. Veja esse número no seu extrato bancário. Qual é a data limite para essa conquista? Um propósito precisa de um prazo para gerar urgência. Como é o seu dia ideal, desde o momento em que acorda? Onde você vive? Tente sentir a textura do lençol, o aroma do café, a vista da sua janela. Como você se sente ao se olhar no espelho? Sinta a emoção, a confiança, a paz de espírito, o poder sereno pulsando em você. Com quem você se relaciona? Como são as conversas? Qual o impacto do seu trabalho na vida dos outros? Preste atenção em mim agora. Essa imagem, essa cena vívida e carregada de emoção, esse é o seu roteiro. Essa é a pessoa que você começará a incorporar a partir de hoje. Você não vai mais agir como um vencedor genérico. Você vai agir como a pessoa específica que reside naquela casa, que gera aquela quantia, que sente aquela confiança inabalável. Cada decisão sua, a partir deste momento, deve passar por um único filtro. A pessoa vitoriosa que acabei de visualizar faria isso? Ela comeria isso? Ela gastaria seu tempo dessa forma? Ela se deixaria abater por esta situação? Ter essa clareza cristalina é o que converte esperança em foco. E o foco, como dizia Hill, é a capacidade de direcionar todo o seu poder mental e espiritual para a concretização de um único objetivo. Esse foco concentrado é o que incinera os obstáculos como se fossem de papel. Mas de nada adianta ter o mapa do tesouro mais detalhado se, na primeira tempestade, você o deixa ser levado. Ter a planta da sua vitória é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais desafiador, é blindar sua mente para construir essa realidade, tijolo por tijolo, dia após dia, sem jamais vacilar. E é neste ponto exato que o sonhador se distingue do realizador. Porque no momento em que você traça o projeto da sua nova vida, uma força imensa e invisível tentará arrastá-lo de volta ao seu antigo eu. São seus hábitos passados, suas crenças limitantes arraigadas, a voz traiçoeira do medo e da dúvida que ressoa em sua mente. É o conforto perigoso da mediocridade. E aqui entra o guerreiro. Aqui entra a virtude que Napoleon Hill considerava a mestra de todas, a autodisciplina. Esqueça a ideia de que disciplina é sofrimento ou punição. Isso é uma mentira contada para mantê-lo onde está. Autodisciplina é o maior ato de amor próprio. É a decisão consciente de ser leal ao seu eu futuro, em vez de refém do seu eu passado. É o músculo que permite continuar agindo como se já tivesse vencido, mesmo quando seu saldo bancário, seu chefe ou as circunstâncias gritam o oposto. A autodisciplina, em sua essência, é o controle absoluto do seu foco. É a habilidade sagrada de ser o mestre da sua própria atenção. E você começa a treinar esse músculo com rituais de poder. Preste muita atenção em mim agora. Sua primeira hora da manhã determina o resultado da sua batalha diária.
Antes de tocar no celular, antes de se contaminar com notícias, antes de permitir que o mundo dite seu estado de espírito, você tem um compromisso inadiável com sua vitória. Pegue a planta que você criou, seu propósito principal bem definido, e leia em voz alta, com convicção. Em seguida, por 5 a 10 minutos, feche os olhos e mergulhe na cena da sua vitória consumada. Sinta a emoção, a gratidão, o poder, a paz. Este ritual é sua vacina diária contra o vírus da dúvida e do medo. Em segundo lugar, inicie imediatamente uma rigorosa dieta mental. Pense nisto. Um rei não permite traidores em sua corte. Da mesma forma, você não pode mais permitir pensamentos de escassez, medo e limitação na corte da sua mente. Seja implacável. Corte o acesso a noticiários pessimistas. Afaste-se de pessoas que só reclamam. Pare de seguir conteúdos que o fazem se sentir inadequado. Você é o curador do seu museu mental. A partir de hoje, só exibirá obras de poder, competência, riqueza e infinitas possibilidades. Essa blindagem mental não é passiva, não é apenas defesa. Ao praticá-la com consistência, algo extraordinário acontece. Você acumula poder pessoal. Deixa de ser uma folha ao vento reagindo ao mundo e passa a ser o próprio vento. Você se torna a causa, não mais o efeito. E é nesse ponto que descobre o verdadeiro significado de poder. Mas que poder é esse? Agora preste muita atenção, pois é vital que entenda a diferença. Não confunda poder com força. Força é gritar para ser ouvido. É impor sua vontade. É lutar contra a maré. A força exige um esforço imenso, cria resistência e sempre gera conflito. É o caminho do desgaste. O poder, o verdadeiro poder que nasce de uma mente alinhada e disciplinada, é completamente diferente. É silencioso, magnético. É a calma e inabalável certeza de quem sabe exatamente para onde vai e que sua chegada é questão de tempo. Pense na gravidade. Um planeta não se esforça para manter suas luas em órbita. Sua simples existência, sua massa, cria um campo de poder que as atrai naturalmente. Da mesma forma, quando sua mente está preenchida com a clareza do seu propósito e blindada pela autodisciplina, você gera um campo de energia pessoal. As pessoas certas, as ideias geniais e as oportunidades de que precisa começam a ser atraídas para sua órbita, quase como por mágica. Agir como se já tivesse vencido é a manifestação externa desse poder interno. A pessoa que já venceu não precisa provar nada. Não perde tempo com discussões inúteis. Não se abala com a opinião de quem nunca construiu nada. Move-se com uma economia de energia e uma precisão hipnóticas. E suas palavras têm mais peso, não por serem altas, mas por serem carregadas de uma convicção palpável. E agora, é hora de você ancorar esse poder, de torná-lo físico, de selar um pacto com sua própria grandeza. Quero convidá-lo a fazer algo que vai além de um simples comentário. É uma declaração, um ato psicomágico que envia um comando direto ao seu subconsciente. Não faça por mim, nem pelo canal. Faça por você. Faça como um ato de queimar as pontes com seu antigo eu. Faça para que seu eu futuro possa olhar para trás e saber que foi neste exato momento que a decisão foi tomada. Pare o que estiver fazendo por um segundo. Vá agora à seção de comentários e escreva com toda a convicção do seu ser estas 3 palavras. 3 palavras que são um decreto, uma profecia e sua nova identidade. Escreva: Eu sou vencedor. Faça isso agora. Sinta a vibração e a verdade nessas palavras ao digitá-las. Pronto. O decreto foi feito. O pacto está selado. Com essa energia pulsando em você, estamos prontos para o próximo passo. Transformar esse poder interno em ação calculada e massiva no mundo real. Porque, como diz o antigo e sábio texto, a fé sem obras é morta. A mentalidade de vencedor, por mais poderosa, é a ignição. A ação é o combustível que faz o motor da realidade girar a seu favor. Mas atenção, não se trata de qualquer ação. Não é sobre trabalhar duro de forma cega. Os cemitérios estão cheios de homens e mulheres que trabalharam duro a vida toda e não chegaram a lugar nenhum. Falamos de ação inspirada e calculada. Quando você age a partir do medo, sua ação é frenética. Quando age por necessidade, sua ação é reativa.
Mas quando você age como se a vitória já fosse sua, a qualidade da sua ação se transforma. Ela se torna calma, precisa, focada e absurdamente eficaz. Você para de atirar para todos os lados e começa a se mover como um mestre de xadrez que sabe que o jogo já está ganho e apenas executa os movimentos que o levarão ao cheque-mate inevitável. Agora, imagine esse poder de ação multiplicado por 10. Napoleon Hill fez uma descoberta estarrecedora. Nenhum grande líder, nenhum milionário, nenhum gênio da indústria jamais alcançou o topo sozinho. Todos, sem exceção, aplicaram o princípio da mente mestra, ou mastermind. O que é uma mente mestra? É a aliança harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita sintonia por um objetivo comum bem definido. Hill afirmava que, quando duas mentes se unem em harmonia, uma terceira força invisível e intangível é criada. Uma terceira mente que detém a sabedoria e o poder de ambos e muito mais. A pessoa que age como se já tivesse vencido entende isso instintivamente. Ela não é arrogante, é confiante, e sua confiança a torna segura para buscar conselhos, formar alianças e se cercar de pessoas tão ou mais competentes em áreas específicas. Sua clareza de propósito e sua energia de certeza são um ímã para outros talentos. Portanto, sua tarefa agora é começar a construir sua mente mestra. Pense, quem são as pessoas que podem lhe dar o conhecimento, o apoio ou o contato que você ainda não tem? E talvez o mais importante, que valor você pode oferecer a elas primeiro? Uma mente mestra é uma via de mão dupla, construída sobre confiança, propósito e benefício mútuo. A vitória, meu amigo, minha amiga, raramente é um esporte individual. Com sua mente blindada, sua declaração de vitória ecoando pelo universo e seu círculo de aliados se formando, você se torna uma verdadeira força da natureza. Mas até as forças mais poderosas encontram resistência. O que você faz quando se depara com o que Napoleon Hill tão sabiamente chamou de derrota temporária? E a resposta para essa pergunta é o que separa os gigantes dos anões, os impérios duradouros dos castelos de areia. Agora, preste muita atenção, porque o que vou revelar pode mudar sua relação com as dificuldades para sempre. A primeira coisa que a pessoa que já venceu faz é apagar permanentemente a palavra fracasso de seu dicionário mental. Fracasso é um veredito, um ponto final. Um vencedor não lida com pontos finais. Ele lida com vírgulas, com desvios na rota. Ele encara o que o mundo chama de fracasso como o que realmente é, uma derrota temporária. Entenda a profundidade disso. Quando você opera com a certeza absoluta de que sua vitória é inevitável, qualquer obstáculo se torna apenas isso, um obstáculo. Não é um sinal para desistir. É um teste de caráter. É o universo medindo o tamanho da sua convicção, fortalecendo-o e preparando-o para o peso da coroa que você está destinado a usar. O vencedor que age como se já tivesse chegado lá, olha para o muro à sua frente não com desespero, mas com a calma de quem sabe que aquilo é apenas parte do cenário de sua jornada épica. E dentro dessa mentalidade de ferro, reside um dos segredos mais profundos de Napoleon Hill. Ele descobriu, após analisar milhares de vidas, que toda adversidade, toda falha e toda dor de cabeça trazem consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Sua tarefa como o vencedor que você é, não é evitar os problemas, é se tornar um mestre em encontrar essa semente. A partir de hoje, quando algo der errado, você vai proibir sua mente de perguntar: por que isso acontece comigo? Em vez disso, assumirá a postura de um estrategista e perguntará: o que isso está tentando me ensinar? Onde está a oportunidade que meus concorrentes, cegos pelo pânico, não conseguem ver? Como posso usar esta situação para me impulsionar ainda mais rápido em direção ao meu propósito? O cliente que você perdeu, talvez ele estivesse ocupando o espaço para um cliente 10 vezes melhor. Aquele investimento que não deu certo. A lição que você acabou de comprar por um preço baixo vai protegê-lo de uma perda milionária no futuro. A porta que se fechou, talvez ela estivesse impedindo-o de ver o portão dourado que acabou de se abrir logo ao lado. Essa capacidade de transmutar veneno em remédio, de transformar obstáculos em degraus, é o que o torna verdadeiramente imparável. Mas o que alimenta essa persistência indomável?
O que o faz levantar uma vez a mais do que o número de vezes que você cai? É a força motriz mais poderosa que um ser humano pode gerar. É o verdadeiro combustível do foguete da realização. E esse combustível, a fonte de energia que torna a autodisciplina possível, que transforma a derrota temporária em aprendizado e que alimenta sua ação diária, é o que Napoleon Hill chamou de desejo ardente. Preste atenção. Não estou falando de um simples querer, de uma preferência ou de um sonho passageiro. Seria legal ter um negócio de sucesso. Isso é um desejo fraco, uma faísca que a primeira brisa de dificuldade apaga. Um desejo ardente é completamente diferente. É uma obsessão construtiva. É um pensamento que domina sua mente, que pulsa no seu sangue. É o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. É uma força tão poderosa, tão visceral, que desistir se torna uma impossibilidade física e mental. É o porquê por trás do seu objetivo. Agora, imagine comigo. Um homem está debaixo d'água e alguém o segura ali. Ele quer ar. Ele precisa de ar. Cada célula do seu corpo grita por oxigênio. Nesse momento, ele não está pensando no boleto para pagar, no que vão pensar dele ou no capítulo da série que perdeu. Existe apenas um foco, um desejo que consome todos os outros. Sua necessidade de ar é absoluta. Esse é o nível de desejo que você precisa para a sua vitória. Você precisa querer sua meta com a mesma intensidade que esse homem quer o ar. Quando seu propósito se torna sua própria sobrevivência emocional e espiritual, o que acontece? A procrastinação morre. O medo se acovarda. As opiniões alheias se tornam ruídos irrelevantes. Você se conecta a uma fonte de energia que parecia não existir. Você é capaz de trabalhar mais horas, não porque se força, mas porque o trabalho se tornou a expressão do seu desejo. Você estuda mais, aprende mais rápido, se levanta mais cedo, não por obrigação, mas porque sua alma exige progresso. Então, olhe para dentro de si com total honestidade. Seu desejo é um fogo brando ou uma fornalha incandescente. Se ele não for forte o suficiente, você precisa alimentá-lo. E você o alimenta da mesma forma que alimenta o fogo, com mais combustível. Volte para a sua visão. Mergulhe nela todos os dias. Escreva sobre ela. Fale sobre ela com sua mente mestra. Visualize todas as recompensas, mas também visualize a dor de não alcançá-la. Crie uma distância tão grande entre a vida que você está construindo e a vida que você se recusa a aceitar, que voltar atrás se torna a maior dor de todas. Com essa fornalha queimando dentro de você, sua jornada ganha uma nova dimensão. Você não está mais apenas agindo. Está sendo guiado por uma força interior que o puxa inexoravelmente para a sua vitória. Mas como manter esse fogo aceso dia após dia sem falhar? Existe um segredo final, um selo que garante que sua construção mental se torne um templo inabalável. O segredo para manter essa fornalha interna queimando sem cessar, o selo final que transforma sua construção mental em um templo indestrutível, é um ato de poder tão sutil quanto devastadoramente eficaz. Você precisa parar de tentar chegar lá e começar a viver a partir de lá. O que isso significa? Significa que sua busca termina agora. Você não está mais tentando se tornar um vencedor. Você é um vencedor que está simplesmente lidando com os detalhes da manifestação. Isso é a verdadeira fé, no sentido mais poderoso que Napoleon Hill ensinava. Não uma esperança frágil, mas uma convicção ativa, emocional e inabalável. É o conhecimento sereno e absoluto de que aquilo que você definiu em sua mente já é seu no plano espiritual e está, neste exato momento, se movendo em sua direção no plano físico. E como se expressa essa fé? Como se vive nesse estado de vitória já consumada? Através da força mais humilde e, ao mesmo tempo, mais poderosa do universo, a gratidão. Mas preste atenção. Não a gratidão comum que o mundo pratica. Estou falando de uma gratidão radical, uma gratidão antecipada. A maioria das pessoas só agradece depois de receber o presente. O vencedor agradece no momento em que faz o pedido, pois ele confia plenamente no remetente. Ao sentir e expressar uma gratidão genuína pela sua vitória, antes que ela seja visível aos seus olhos, você está enviando o sinal mais coerente e poderoso que existe. Você está dizendo ao seu subconsciente: a discussão acabou. Isto é real.
Isto já aconteceu. Você muda sua frequência vibracional de eu quero, que é uma energia de falta, para eu tenho e sou grato, que é a frequência da abundância plena e consumada. Portanto, a partir de hoje, no seu ritual sagrado da manhã e da noite, você vai adicionar este selo de poder. Ao final da sua visualização, você vai inundar seu coração com um sentimento real de gratidão. Diga em voz alta ou para si mesmo: eu sou profundamente grato pela riqueza que já flui para a minha vida. Sou grato pela saúde perfeita que eu desfruto. Sou grato pela sabedoria que guia cada uma das minhas decisões. Sou grato por já ser a pessoa vitoriosa que eu decretei ser. Sinta a verdade em cada palavra. Este é o ápice do agir como se já tivesse vencido. Você não está mais atuando. Você está sendo. Você é o herdeiro que já tomou posse de sua herança e agora vive em um estado de apreciação por ela. Não há mais espaço para dúvida, medo ou incerteza. Quando você une um desejo ardente que o impulsiona com uma fé inabalável expressa através da gratidão diária, você se torna aquilo que Hill sonhava para cada ser humano, o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Agora, com todas as peças do quebra-cabeça em mãos, é hora de dar o passo final e assumir o seu trono. E qual é esse trono? Não é um assento físico de ouro e veludo. Seu trono é o controle absoluto da sua própria mente. É a soberania sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. É o poder que lhe foi concedido por direito de nascença. O poder de decretar uma realidade em sua mente e vê-la inexoravelmente se manifestar no seu mundo. Olhe para o caminho que percorremos juntos aqui. Você entendeu que precisa crer para ver. Aprendeu a plantar as sementes da vitória em seu subconsciente. Você desenhou a planta exata da sua vida com um propósito definido. Construiu as muralhas da sua fortaleza mental com a autodisciplina. Declarou o seu poder, aprendeu a forjar alianças mestras, a transformar a derrota em oportunidade, acendeu o fogo consumidor do desejo ardente e, finalmente, selou toda a estrutura com a fé e a gratidão antecipada. Percebe agora? Agir como se já tivesse vencido não é um simples truque de mentalidade. É um sistema de vida completo. É a ciência da realização pessoal posta em prática. Este vídeo está terminando, mas a sua vida real, sua verdadeira jornada de poder, está apenas começando. A informação sem aplicação é inútil. E para selar seu compromisso com essa nova realidade, peço que faça 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, curta este vídeo. Pense neste like não como um simples clique, mas como seu ato de dizer sim para o universo. Um sim, eu aceito essa nova vida de poder e vitória. Segundo, inscreva-se no canal O Caminho da Riqueza e ative as notificações. Considere isso como se juntar oficialmente à nossa mente mestra, para garantir que você continue recebendo as chaves que abrirão todas as portas da sua vida. Nós não vamos te deixar andar sozinho. E terceiro, se você ainda não fez isso, vá aos comentários e declare: eu sou vencedor. E aproveite para me dizer qual foi a maior lição que você tirou deste nosso encontro. Seu comentário inspira outros e solidifica seu próprio aprendizado. Feito isso, lembre-se das palavras imortais que são a essência de toda a filosofia de Napoleon Hill. Não existem limitações para a mente, exceto aquelas que nós mesmos admitimos. Hoje, você escolheu o pensamento da vitória. Agora, vá e haja de acordo. Assuma o seu trono, pois você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma.